Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, nesta cadência semanal de reflexões da autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria, com a Maria do Rosário e com a minha moderação. Sr. Cónigo, hoje, novamente do seu Reflexos, volume 5, errar é humano. E é verdade, é mesmo humano haver erros. Há aqui uns tempos nós falávamos aqui nos direitos dos animais, Sim, recorda? sim, plenamente. E chegámos à conclusão que chamar direitos Estava errado, não é? está errado. Quer dizer, é um grande erro num título, mas não é no título, é depois no que acontece. Mas quem erra é humano. Porquê? Porque projeta algo como engano, julgando que está a projetar a verdade. O erro é uma verdade que se julga verdade, mas que o não é. Mas só pode errar quem tem capacidade de pensar. Pensem nisto. E quando pensa e se convence que é isto, normalmente erra. É verdade. É isso que nós vamos aqui conversar hoje, está bem? Sobre o errar é humano. Em latim, diz-se errare humanum est. Traduzido como é humano cometer erros. Ou seja, errar faz parte intrínseca da natureza do homem. Não é da natureza da outra, nem muito menos da natureza dos animais. Está bem? É da natureza humana. Tal como é natural comer, beber, respirar. Mas uma coisa é errar no pensamento e outra é errar por distração ou má vontade no que se está a fazer. Erros de cálculo, de falta de profissionalismo, de medidas, de pontaria, de trajetória, eu sei lá. Esses erros pagam-se caros normalmente. Mas piores são os erros morais. E também os erros judiciais. Tem havido julgamentos que são autênticos erros e desgraçados dos réus, que põem em ebulição e prejudicam a vida humana, esses erros morais e judiciais. A sentença do título terá sido pronunciada, portanto, errar é humano, por Séneca, grande escritor latino. E a ela se acrescentou no século XIII, pela pena de São Bernardo, que permanecer no erro é a ação do diabo. Se errar é humano, permanecer no erro é diabólico. Estamos no campo moral e no judicial. Então, que fique claro que quem erra por ignorância naquilo que pensa ou diz, e às vezes naquilo que faz, não está a ser falso, ou mentiroso ou hipócrita. Pelo contrário, está só a seguir uma verdade dele, subjetiva, considerada como verdadeira até ao momento em que se verifica que é engano, que é erro. Porque o erro é uma verdade do próprio que julga que, porque não verificou. Pronto. Quando verifica, dá-se conta que errou, mas não mentiu, porque estava convencido daquilo. Exatamente. Ora, nesta forma de agir, não há intenção de negar a lógica do pensamento, ou a verdade contida na afirmação e o acordo entre o que se julga saber, afirmar e viver. O erro é só a negação formal da verdade lógica, nunca a negação material. Olha, que eu estou aqui a dizer uma coisa que em filosofia aparece muita vez: a verdade formal e a verdade material. A verdade material muitas vezes vem confirmar aquilo que é a verdade formal. O que é a verdade formal? Eu paro aqui para a gente ficar a perceber melhor isto. Já toda a gente ouviu falar nos primeiros princípios. O princípio da não contradição, o princípio da identidade, o princípio do terceiro excluído. Sabem que faz parte do nosso
pensamento, da nossa forma de pensar, obedecer a estes 3 princípios. São princípios lógicos, logos, do pensamento. Quando estes princípios funcionam, nós estamos a ter a verdade lógica, que é a verdade formal. Mas eu posso ter um pensamento 100% verdadeiro sobre um assunto que não conheço. Então, a verdade formal é verdade e, no entanto, materialmente não é. Porquê? Não se aplica o que eu pensei com aquilo que de facto é. Estou a perceber aqui a diferença entre verdade formal, que é a verdade lógica, e a verdade material, que nas filosofias dizem a verdade ontológica. Já ouviram isto? E para além destas 2 verdades, a lógica, a ontológica, há também a verdade moral, que implica aquilo que vocês, e vocês também, têm ouvido muita vez no Evangelho, quando Jesus chamava hipócritas a uns cavalheiros que falavam, e era tudo ao contrário daquilo que depois faziam. Inclusivamente até há uma frase que é: faz o que ele diz, mas não o que ele faz. Porque ele não faz, impõe aos outros. E então são pessoas falsas moralmente, ainda que quanto à ontologia sejam impecáveis e quanto ao aspecto formal lógico também impecáveis. A verdade entra nestes campos todos e pode às vezes ser verdadeira aqui e ser falsa ali. Está bem? Ora, eu não me quis perder, mas é só para a gente perceber que eu aqui disse: o erro é só a negação formal da verdade lógica. Porquê? Porque foi contra um dos princípios lógicos. Mas não é nunca a negação material. É só a desconformidade do pensamento com a realidade do objeto. Trata-se de uma atitude mental na qual quem a formula não acerta no objeto. Na raiz de todo o erro existe um desvio do que se pensa e diz. E é curioso aqui, quando a gente diz que a pessoa é mentirosa, estamos a unir à palavra mentira a questão da linguagem, do que se comunica. Já não é só do que se pensa e não é do que se faz. É aquela parte intermediária entre o que se pensa e o que se faz, é o que se diz. Há tanta gente mentirosa que pura e simplesmente presume que isso não é defeito nenhum. E é a mentira. Isso é que é a verdadeira mentira. É no que se diz. Está bem? No que se pensa, quando não há equivalência à falsidade. No que se diz, há mentira. E na vida moral, há hipocrisia. Então, quando não há verdade, se é falta de verdade lógica, é falsidade. Quando é na linguagem da comunicação, quando não há verdade, há mentira. E no que diz respeito à vida de cada um, quando não há verdade moral, há hipocrisia. Estão a ver que engraçado? Verdade, 3 níveis. Lógica, ontológica, moral. O contrário, há a falsidade, a mentira e a hipocrisia. E uma pessoa pode ter estas 3 coisas, ou as 6, conforme. Porque ninguém é só verdadeiro e ninguém é só falso. Claro. Ninguém é só mentiroso e ninguém é só ontologicamente verdadeiro. Ninguém é só moralmente mau ou moralmente bom. Nós temos momentos para tudo, felizmente. Sim. Agora, isto é para colocar o problema assim de uma forma mais, entre aspas, científica. Mas nós queremos falar é no erro comum. E o erro comum não entra na questão nem de mentira, nem falsidade, nem de hipocrisia. Entra em quê? No campo, simplesmente, em que nós estamos convencidos da verdade, seja ela qual for, até ao momento em que vamos descobrir que estávamos errados. O erro é exatamente isso. Mas não é uma coisa má, não é propositada. Não sei se isto ajuda a perceber um bocadinho. Pode ser confuso, mas vocês, como estão com bom entendimento hoje, percebem isto tudo. Muito bem, vamos continuar. Então, o erro é uma certeza. Olha, coisa bonita esta. É uma certeza. É uma firmeza correlativa da certeza.
A pessoa está convicta daquela verdade. Convicta. Certeza. Atenção, que eu tenho que dizer outra coisa também. Às vezes ouço pessoas a dizer assim, eu tenho a certezinha que isto é assim. Ter a certezinha ou ter a certeza significa que está convencido ou convencida de determinada verdade. É ter a certezinha. Mas esta verdade é sempre verdade do próprio, é sempre subjetiva. Falta-lhe o essencial. Sabem o que é? A evidência. É que esta é boa. Eu posso estar convencido, mas sou eu. Se me faltar a evidência, isto é, se eu não estiver a ver, vendo com estes olhos ou vendo com outra forma de ver, como nós até dizemos que vê-se mais com os olhos da alma do que com os olhos do corpo, quando a gente não tem evidência, ficamos só presos ao que julgamos. E agora aqui há uma coisa curiosa, muito repetida por toda a gente. Eu acho, a minha opinião é, eu tenho a certezinha, e estamos sempre a dizer o mesmo, verdade subjetiva. E quando a gente impõe a nossa verdade subjetiva como sendo a verdade objetiva, a objetiva é onde há evidência. Não havendo evidência é sempre a verdade de cada um. Mas volto a dizer, quando a verdade de cada um se impõe como sendo a verdade absoluta, eu não sei se vocês não querem meter aí depois tudo o que na vida acontece, não é só entre políticos, que tem cada um a sua verdade. Aliás, se vocês sobre um tema qualquer forem perguntar ao partido A, ao partido B, ao partido C, a cada um, grandes ou pequenos, sobre o que é que cada um acha, qual é que é a sua verdade, filho, a gente fica ali tão contente a ver como é que é possível dizer-se tantos disparates, não é? São cerdezinhas, pois são, eu acho, e o achismo é das piores coisas que nós temos na sociedade, como sendo a verdade. Pronto, ora falei disso, agora vou continuar a ler. Eu queria que entendessem bem o que está aqui escrito. O erro indica então uma certa firmeza correlativa da certeza. É como se fosse a certeza, mas a certeza é a verdade de cada um só. Difere da falsidade lógica. Agora já sabemos o que é isso. A falsidade lógica é falsidade, o ser falso. Porque implica só uma tomada de posição subjetiva. Difere também da ignorância, por esta ser limitação da verdade e não uma negação formal da verdade. Quem é ignorante, coitado, pode às vezes dizer coisas convencido de que aquilo é assim, mas a ignorância, olha, sei lá, é aquilo que às vezes a gente conversa por aí e noutros programas já apareceu isso. Uma pessoa convencida de que isto é assim, aquilo é assado, porque viu, sei lá, no telemóvel, viu num programa qualquer, e viu aquilo e acreditou que aquilo que era assim, e nunca foi investigar. E a falta de investigação faz que a pessoa seja muito ignorante a discutir aquilo que não sabe, como julgando que está a saber. E quando às vezes fica diante de alguém que sabe e se impõe assim dessa maneira, eu imagino a forma como o técnico, o sábio, o verdadeiro, ri por dentro da ignorância do vizinho, não é? Sim, sim. Então isto é tão comum. Porquê o erro, então? Porque o entendimento, o nosso, que é finito, é limitado, pode sucumbir quer diante de uma aparência de verdade, quer perante a influência de interesses da vontade. E aqui é que está. Porque é que a gente tem sempre muitas opiniões daquelas assim para nos impormos? Porque temos a mania de que a nossa vontade tem de ser superior à dos outros. E quando a nossa vontade impera, a vontade é vontadinha. Pois é, dá o que dá. Olha, na sensibilidade, quando eu digo na sensibilidade, estou a pensar aqui nos nossos 5 sentidos externos. O que a gente vê. Bom, vocês estão a ver-me e eu tenho aqui uma peça. Sabem porque é que eu uso isto? Não é por vaidade, é porque preciso. Quer dizer, os olhos já têm defeito. É que se eu for fazer uma afirmação a partir do que eu vejo com estes olhinhos, sem os óculos, eu garanto-vos que não acerto. Porquê? Os olhos, a sensibilidade, não me dão a verdade toda. Estão a ver? O que a gente ouve, tanta coisa que a gente ouve mal.
E a idade até faz que a gente ouça cada vez pior. Se a verdade que eu comunico é aquilo que eu ouço, se eu estou a ouvir com defeito, estou a entender o que eu quero dizer. Então, na sensibilidade, onde é que se fala de erro? Só por analogia é que se fala de erro, e é preciso que haja, às vezes, muitas alucinações e muitas ilusões. Acho que é tão clarinho perceber isto. Mas, e cá nas coisas que a gente entende, se o que nós formulamos como conceito aqui dentro é o resultado daquilo que os sentidos nos dão lá para dentro, se os sentidos me dão imagens que não são as completas, eu depois ajuizo sobre aquilo que os sentidos me dão. Claro, nunca tenho a verdade absoluta. Tenho só a minha verdade. Portanto, no juízo, ou melhor, no conceito, o erro pode introduzir-se acidentalmente como consequência de uma síntese com defeito. E síntese é isso. É aquilo que os nossos sentidos transmitem lá para dentro. E a gente julga a partir daquilo. Pois, no juízo, quer dizer, nas afirmações que nós fazemos, pode dar-se e dá-se mesmo, quando o entendimento separa o que está unido e une o que está separado. Isso também acontece tanta vez. Quando a gente sabe uma coisa pelo resultado completo e a gente divide aquilo aos bocadinhos e vai dando verdades. E agora disse uma coisa importante. A palavra verdade é uma, a palavra verdades é outra. Corresponde a coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. A verdade e as verdades. É como a liberdade e as liberdades. Se vocês quiserem definir liberdade, mas se forem para aí aos partidos a perguntar e falarem em liberdade, eles não sabem. Mas em liberdades sabem. Porquê? Porque eles contabilizam. Quais são as liberdades? É como o direito, estudar direito ou conhecer os direitos. O singular e o plural não é simplesmente um plural de quantidade, é assunto diferente. Aqui é exatamente a mesma coisa. Bom, mas deixem-me continuar a ler, senão a gente perde-se. Analisando as fontes principais do erro, verifica-se que ou são de ordem lógica, lá está, ou de ordem psicológica. De ordem lógica, olha, são a generalização. Imaginem vocês o que é que isto quer dizer. Eu conheço ali daquela escola tal um indivíduo que faz isto. E eu, por exemplo, posso concluir a partir daquele caso isto. Nos colégios é tudo igual. Claro. Mas isto faz-se tanta vez. Estão a ver um erro? Generalizar. O generalizar. É logo. Portanto, a generalização dá cabo de muitas coisas. Outra, o uso de frases feitas. Quando a gente vai buscar frases ou ditados populares e acha que aquilo que se pode aplicar a todos os casos, dá para erros. O concluir do inconcebível para o impossível. E às vezes tiram-se conclusões tão interessantes que são realmente mentira, são erro. Mas porquê? Porque a gente fez mal o cálculo. Outro, as conclusões sem nexo. E depois os sofismas de toda a espécie. Aqui a palavra sofisma significa os enganos propositados. A gente é enganado de tanta ordem nos sofismas, porque depois começamos a trabalhar aquilo como sendo a verdade. E eu não sei se neste mundo das nossas conversas por aí não há demasiados sofismas a contar ou a aparecer como verdades. São enganos, literalmente. Eu sei que na história da filosofia grega houve uns momentos, ao tempo do Sócrates, de outros mais, do Aristóteles, por essa altura, que eram os chamados sofistas. Que eram os sofistas? Eram aqueles cavalheiros que se faziam de grandes filósofos, grandes pensadores, a partir de coisas que estavam à partida erradas. Lá está, partiam de um erro. Mas depois eram apresentadas e discutidas, e um bom sofista é um bom discutidor. Exato. Eu agora diria, um bom sofista é um bom parlamentar. Parlamentar do Parlamento?
É ou não é verdade, ó Pedro? Tu que estás habituado a estas coisas. Mas é melhor do que outras palavras que são usadas. Pois, mas é verdade. Os seus sofistas. Pelo Não menos é? que é. Pois, é verdade. Sofistas. Desculpem lá. Sofistas de um filho da mãe. Enganadores. Pá, enganadores. É isso mesmo. Ora bem, isso eram os de ordem lógica. Então, e de ordem psicológica? Olha, a limitação apaixonada do nosso pensar e querer. Aí nós normalmente tomamos partido sempre por aquilo que nos interessa. E apaixonamos-nos psicologicamente por uma determinada coisa. Então, enquanto não conseguimos impô-la, não paramos. Há erros de toda a espécie desta ordem, assim. Sei lá, a dependência dos sentidos, como já foi dito há bocado, mas concretamente a dependência da memória. A nossa memória falha muito e ela cada vez vai falhando mais. Apesar de ser mais ao de cima, quanto mais avançamos na idade, nós temos a memória dos tempos passados. É curioso que eu lembro-me com muito mais facilidade de coisas acontecidas, por exemplo, há 40 anos, do que as coisas acontecidas há um mês ou dois. Mas não sou eu sozinho, é toda a gente. É assim. A memória, e então engana-nos. E depois é uma coisa boa que a memória tem. É que a gente na memória vai buscar as coisas, mesmo que tenham acontecido contra nós, nós arranjamos maneira de as trazer agora para o presente como sendo uma coisa em que nós fomos os maiores. A nossa memória compõe a história. E compõe a história a nosso favor. É sempre assim. Ninguém vai contar as coisas más que aconteceram antigamente. É assim. Mas vocês, quando chegarem à minha idade, vão ver se não é verdade. Já agora é assim convosco. Oh, deixem-se lá de coisas. Então não é. E são vocês novos, ainda com 15 anos, pouco mais. Sim, 16. Está bem. Agora, continuando. Por exemplo, quando há linguagem ambígua, e a gente considera uma parte da linguagem ambígua. Ambígua quer dizer que contém 2 ou 3 significados diferentes. É a ambiguidade da linguagem, não é? Olha, a falsa educação que se teve. Eu aqui da falsa educação lembro-me sempre de um exemplo que me foi contado, não sei a verdade disto, mas foi-me contado assim. Na cadeia, claro que há gente, não é por se ter comportado bem, por norma. Mas a gente, se for analisar muitos dos crimes, entre aspas, crimes, que aqueles que estão na cadeia cometeram, vamos verificar que muitos daqueles crimes são o resultado de uma educação que não foi verdadeira educação. Eu costumo apresentar isto, já várias vezes, até aqui mesmo, como sendo o exemplo dos meninos, os meninos de rua no Brasil, concretamente no Rio de Janeiro, que se vai verificar, não tiveram a educação familiar. Faltou-lhes isso. E dizia-me, neste exemplo, que nas cadeias, muitos dos que lá estão não tiveram uma educação como devia ser. Foram uma espécie de meninos de rua, isto é, faltou-lhes o serem gente. Fizeram-se por si mesmos, à custa dos exemplos maus que os outros colegas miúdos também faziam. Isto é muito real. É muito real. Infelizmente, a educação em pequena depois dá para ser criminoso e o que calha. E quando isso não chega, então metem-se-lhe as drogas por cima. Isso é então pior. Pronto. Mais alguma coisa. Olha, por exemplo, a preguiça intelectual. Quando as pessoas, pura e simplesmente, preferem outra coisa que não seja o estudo, o querer comunicar como deve ser, o uso correto das palavras, quando querem outra maneira que não esta, lógico será que depois vai haver erros de toda a espécie. Claro que sim, haverá. O entendimento humano, por ser limitado, em certa medida, é que é a causa direta do erro. Dada a sua limitação intrínseca, não pode conhecer o erro enquanto erro, conhece-o e reconhece-o mais tarde, depois de o julgar e observar. É que o erro do pensamento está no entendimento, sempre disfarçado de verdade. E para o próprio é sempre a verdade absoluta. Olha, eu, antes que vocês falem, já comecei eu a falar, ainda não, vocês não disseram nada, então continuo. Eu tenho sempre diante dos olhos um caso na Bíblia, acho extraordinário. Há um dia em que Jesus está muito contente a falar às pessoas, a ensinar-lhes muita coisa, com certeza. De repente há um barulho de umas pessoas que vêm a correr de lá para cá e trazem uma mulher
assim à frente, que também era obrigada a correr, mas vinha a chorar e vinha tudo, ia ser maltratada. E chegou lá ao pé de Jesus, nem pedem autorização para entrar ali para o grupo, e dizem assim, olha, a nossa lei diz que as mulheres apanhadas em adultério que é mortas à pedrada. Tu que dizes? Aquilo foi um assunto, toda a gente ficou espantada. Então Jesus a conversar um assunto tão bom com outros. E vem com aquela conversa toda. E então o que é que Jesus faz? Olha para a mulher, ela cabisbaixa, olha para os fulanos todos cheios de... E fez uma coisa muito simples, ficou calado. E começou a escrever no chão. O Evangelho não diz o que é que ele escreveu. Mas eu vi, que eu fui lá ver. Sabem o que é que ele escreveu lá? Só os nomes dos fulanos que ele conhecia, os nomes dos fulanos que apresentaram a mulher. Vamos supor, era o Natanael, era o este, o aquele, o aquele outro. Escreveu os nomes. E eles começaram a ver os nomes, começaram a ir embora. Mas quando alguns já tinham ido embora, Jesus aí, esperem um bocadinho. A lei diz para tirarem uma pedra para matarem, não é? Então, olhem, quem nunca errou, que lhe atire a primeira pedra. Estava lá um soldado, tinha sido promovido a sargento, porque nunca tinha errado, porque tinha uma pontaria dos diabos. Vocês estão a ver aqui o romance, não é? Vamos a ver. E vai ali, agarra numa pedra que ali tinha, e a pedra passou ao lado. É como quando foi um tiro que atiraram à orelha do... sim. Passou-lhe ao lado. Ali atirou ao lado e depois o homem disse assim, que diabo. Eu nunca errei na vida. Acertava sempre. E ali errou. Essa não conhecia, essa não, mas conhecia outra, mas isto é a parte com a mesma cena. Mas agora vocês estão a ver o que é que está aqui em causa, hein? Quem nunca errou na vida, mas ali era um erro de outra natureza. O que é verdade é que no fim Jesus dizia, mas onde é que eles estão? E toda a gente dizia, olha, vamos embora. Pudera. É que Jesus sabia que o pecado do adultério não é cometido pela mulher sozinha. Claro. Não é? Trata-se de um pecado que precisa ter a participação deles. E então, era o nome deles ali. Ninguém te condenou? Não. Foram-se embora. Bem. Então, olha, eu também não te condeno. E depois aparece a parte própria. Vai e não voltes a pecar. Pronto. E continuou tudo com mais ela. Ficou ali, porque os outros vieram trazê-la, mas foram-se embora. Pronto. Isto é a história. Convém a gente ter aqui para perceber o que é que significa errar. Não é falhar na pontaria. Porque está aqui em causa não o erro mental, nem o erro de palavras, está o erro moral. Está bem? E então, como já fiz esta distinção, vocês agora têm todo o tempo do mundo, que já não é muito, mas têm meia hora para poder dizer tudo o que quiserem, porque eu já disse tudo. Eu aproveitei lendo e comentando. Vá, agora falem vocês. Maria do Rosário. Olha, o texto é muito interessante, não é? E já está bem aqui. Bem dissecado. É, bem dissecado, exatamente. Mas, de facto, errar, e eu gostei muito logo aqui no começo, errar é humano, errar é natural. E eu achei interessante a distinção logo, porque muitas vezes, ou se calhar sempre quando a gente erra com o intuito de estar a acertar. Então acaba que não é pecado, não é? A gente está convicto que aquilo é o bom, é o melhor, e depois, se calhar com o tempo vai perceber que não foi uma boa opção, não foi uma boa escolha e não foi uma boa defesa, não é? Mas, de facto, existe essa diferença do errar sabendo que se está a errar, mas existe também que ela foi com boa intenção, não é? Diz, mas era com boa intenção, depois foi-se percebendo que não estava correto. Não, mas desculpa aí, errar não é errar sabendo que está a errar. Ou, não, o erro não se sabe que está a errar, não, exatamente, sabe que está a dizer a verdade. Pois, está a fazer com boa intenção. Até ao momento em que se comprova que, afinal de contas, estava errado. Afinal, não, exatamente. Exato. Portanto, pois, isso é que é o erro. Obrigada pela correção. É um pormenor só. Sim, mas é não, mas era um pouco também... Mas o que eu queria dizer, onde eu queria chegar, que o importante é quando se detecta que há um erro, que está errado, é preciso
voltar atrás, não é? É preciso voltar atrás. Eu achei muito interessante aqui a frase de São Bernardo, né? Permanecer no erro, errar é humano, mas permanecer no erro é diabólico, né? Nós não podemos nos acomodar, não é? E eu ficava a pensar, na hora que foi lendo, vinha-me assim, um pai ou uma mãe que erra com o filho, não é? E que depois muitas vezes não tem a humildade de chegar para o filho e dizer, olha, a mãe estava nervosa, a mãe falou assim, mas não queria ter dito aquilo. Não, é? Não era o que eu queria dizer. Essa capacidade de voltar atrás, esse arrependimento, não é? De voltar e dizer assim, olha, eu errei, não é? Pronto, eu achei que estava a fazer bem, mas de facto não era. Não é? E essa necessidade na nossa vida, ela pode corrigir muitas coisas. Não é? O facto de voltar atrás quando a gente se percebe errado e até de reparar, não é? De tentar consertar o erro que se fez, às vezes é pior, mas às vezes é necessário voltar atrás e se assumir esse erro. Não é? Acho que é importante. Não é? Poder voltar atrás naquilo que se disse e voltar atrás, porque acho que pior é ficar no erro, não é? De facto, permanecer no erro é diabólico, não é? É como uma pessoa que cai e permanece no chão, não é? Quantas vezes se cai na rua, numa calçada, se tropeça e se cai, mas logo vem alguém e ajuda a levantar, e na nossa vida tem que ser igual, não é? Diante de um erro, diante de um fracasso, é preciso se levantar e olha, agora que eu vi, que eu tomei consciência, que eu percebi, agora eu vou tentar continuar daqui para a frente de forma diferente, eu vou tentar emendar aquilo que eu fiz de errado. Pronto, acho que isso é importante e também já dissemos aqui várias vezes, não é? É sempre tempo de recomeçar, não é? Então errar é humano, errar é natural, poderíamos dizer assim, faz parte da natureza, não é? Mas uma vez que se percebe esse erro, é preciso voltar atrás e tentar diminuir o prejuízo. Os ditados populares dizem muito isso também, não é? À primeira... Cai quem quer. Cai toda a gente. Não, À primeira todos caem. Todos caem. À segunda já cai quem quer, não é? E à terceira quem até é moço. Pois é, era aqui o São Bernardo e com razão, não é? Depois já começa a ser diabólico, não é? Mas esta parte aqui trago sempre para o meu campo profissional, não é? Da comunicação. Sim. E hoje em dia que está muito em voga a questão de comunicar, mas já comunicar erradamente. Sim, E com aí... intenção. Não é? E aí Isso é o problema. Já foge. Isso já foge. Não, exatamente. Isso é sofismo. É sofisma. É sofisma. E grande sofisma. E grande sofisma. E muito apurado. Não é? Porque ainda há uns tempos voltava a ser alguns apontamentos da faculdade e alguém fazia essa reflexão precisamente. Porque quando comunicamos, à partida, o receptor, o emissor emite uma mensagem, o receptor dá como boa, não é? E, portanto, nós partimos desse princípio. Eu comunico e outra pessoa vai aceitar. O que acontece muito hoje em dia é isto que estamos agora a falar, é que eu sei que a pessoa vai acreditar, então eu já vou comunicar uma mensagem falsa, né? Com toda a intenção e com o objetivo de criar confusão, e denegrir, seja do que for, né? Mas já é feito com toda a intenção. Isso já é outro patamar, né? E pronto. Isso já é uma falsidade no campo moral. Portanto, exatamente. Já é uma hipocrisia. E há muitos jornalistas, infelizmente, nos tempos que correm, quando têm um alvo comum, eu chamo a isso ter um bode expiatório. Exatamente. Comum. Então há uns tantos que se agrupam e as notícias de 2 em 2 dias são as mesmas. São. Vai sempre ali. Enquanto não acabam com A ou B ou C. Exatamente. Sim. E o que me assusta muito hoje em dia, né, e nesta questão aqui, quer da comunicação no jornalismo, mas ainda me assusta mais na questão dos líderes e nos líderes políticos, e o que vemos hoje em dia até já pessoas com mandatos do povo, né? E quase assumir, eles não se assumem mentirosos, né? Eu sou mentiroso e estou a mentir, mas dizem mentira com tanta convicção, não é? Mas isso é que assusta um pouco, não é? É tal coisa, nunca errei na vida e agora sim. E assusta mais. Há pouco falava que os jornalistas estão em vias de extinção, não é? Mas isso não é os jornalistas, não vir a haver jornalistas. Exatamente. Porque não há gente que esteja a treinar-se para comunicar. Sim, exatamente. Mas é cada vez mais necessário, porque as pessoas quase assumem que estão a dizer uma mentira, não assumem, mas quase o assumem, e os estão a ouvir
sabem que aquilo é uma mentira, mas sim senhora, é uma boa mentira. Né? Ignorar a realidade à nossa volta e persistir e aí é diabólico. É diabólico. Assusta-me por esse aspecto. E aqui o São Bernardo é verdade. Não conhecia, mas é mesmo permanecer no erro, é uma ação do diabo, porque aqui e as consequências que infelizmente estamos a sentir de alguns líderes destes, não preciso dizer nomes porque toda a gente sabe quem são, mas é já diabólico, não é? É já diabólico porque concretamente em 2 meses de tomada de posse conseguiu pôr o mundo completamente ao avesso, né? E conseguiu pôr tudo em questão. Aí refere-se à América. Pronto. Também eu não digo o nome. O senhor que acha que manda nisto tudo, digamos assim. Mas cá está, conseguiu quase de uma forma deliberada, né? Porque não foi o erro que aquilo o Ron diz, não foi o erro de foi erro. Estou a tentar fazer bem e isto sempre tudo ao contrário. Não. Sim, É exato. preciso, foi precisamente. Ele já disse que ia fazer e fez. A questão. Ele, na primeira experiência, eu acho que agora o que surpreendeu foi ele, na primeira experiência, anunciou que ia fazer e não fez. E então pensámos, é só um mentiroso. Né? É só um mentiroso. Mas agora, infelizmente, estamos a verificar que não é apenas um mentiroso. Alegadamente mentiroso. Pois, também o Agora é um alegadamente diabólico, porque agora é já. Eu sempre disse isto, eu defendo isto, e agora estou a levar isto à prática. Né? E começamos a sentir todos na pele as consequências desses atos diabólicos, né? E dessas ações diabólicas. Isso é que me assusta um pouco. Desculpa fugir aqui. Não, mas aqui a gente entra no que está escrito, a inclinação desordenada. Existe uma desordem. Completamente. Não é? Sim. Na realidade, existe uma desordem grande. E deliberada. Isto é que me assusta. Pois. É que é uma desordem deliberada, não é? Mas lá está. É uma desordem deliberada. E olhando para a história, o que me assusta mais é que já aconteceu. Exato. E já aconteceu a pontos extremos, né? com holocaustos pelo meio. E agora Sim. estamos a ver o filme outra vez à nossa frente. E lá está, mais uma vez, é preciso ter um sentido crítico naquilo que se vê, naquilo que se ouve. E é preciso ter um bocado de coragem, né, para se denunciar aquilo que está errado. Né? É preciso ter caridade de se corrigir o que está errado, né, quando a pessoa de facto tenta acertar. Não é? É um ato de caridade ir a alguém e dizer, olha, falaste errado, ou aquilo que disseste não está correto por isto e por isto e por aquilo. Não é? E por outro lado, há que ter uma postura de dizer assim, olha, isso é errado, pronto, podem vender o peixe do jeito que quiserem, claro, não é? Exatamente. Mas categoricamente sabemos que é errado e que é mau, não é? E que é desumano e por aí vai, não é? Pronto, o que é que se sabe fazer, não é? Isto ligado, agora, Sim. não há muito tempo que nós estávamos, vá lá, pensando num contexto de Quaresma. Sim. Agora é Pascal, pronto. Exato. Mas, em contexto de Quaresma, havia sempre uma ideia base, que era dizer às pessoas que olhem para si próprios e se reconheçam como são. Errar é humano, mas permanecer no erro Exatamente. é contrário ao que é a vida humana. Então, o tempo quaresmal chamava a atenção para uma mudança. E esta mudança tem vários nomes. Há quem lhe chame conversão, há quem lhe chame penitência, chamem o que quiserem, mas não deixa de não ser mudança. Pois olhem que há muita gente que não pensa no erro em que vive, porque vive num erro moral. A hipocrisia assumiu, é como eu digo, os pássaros fazem os seus ninhos, e a hipocrisia fez ninho no coração de muita gente. Que não quer mudar, porque não quer reconhecer o erro. Agora, outra coisa ainda. O erro em si mesmo não é mau. Até ao momento em que se reconheça que é. Exato. Mas quando a pessoa reconhece que é, muda. Claro. Pronto. Há o problema das pessoas não mudarem. Acham que viver no próprio erro é viver na sua própria verdade, assim é que está, e ninguém tem nada a ver com isso. Isto é uma coisa muito má. É curioso também, deixem-me lá agora meter uma colheradazinha religiosa. Há quem julgue que os pecados são erros. Não. O pecado é ação. O pecado é deliberação.
O pecado é saber que aquilo é mau e faz porque quer. Escolher fazê-lo. E escolheu fazê-lo. Se porventura escolheu e depois descobriu que errou, então não houve pecado, Exato. porque não houve intenção Exato. ou intencionalidade. Há simplesmente no ato em si. Mas isso é o pecado como resultado, não como o essencial. Porque para haver pecado a gente conhecia antigamente uma coisa que era livre de liberação, conhecimento e depois a ação. As três coisas. Quando a pessoa, como conhecimento, julga, parte do princípio que não é defeito, também não é pecado. Falta um dos aspectos. Exato. E é preciso que haja três aspectos para que o pecado seja pecado. Agora, para ser erro, a pessoa julga que está bem até ao momento em que descobre que não. Então, é preciso mudar a hipocrisia de muita gente. Não porque errou, mas porque permanece Exato. no erro. E isso é que é uma coisa é estranha para nós. É preciso ter a coragem. Muitas vezes as pessoas não querem admitir porque se vai manchar a imagem. isso. Ai, eu errei. Ai, que desastre. Não posso atirar a primeira pedra Claro. porque eu errei. Mas Não podia atirar a segunda. dou um exemplo muito prático, né? Vamos a um lugar desconhecido, pomos o GPS. Normal, não sabemos o caminho. Vamos seguir o GPS. Ali no emaranhado de ruas, a gente entrou na rua errada. O que é que a gente faz? Volta para trás. Não é? E parece uma coisa muito natural. O GPS levou-me para aqui, mas não era aqui. Não O próprio GPS também se engana às vezes e faz ali umas patifarias connosco. Porquê? Porque as câmaras mudam Mas é preciso ter a coragem de mudar a de direção. o sentido da rua. Pá. É preciso ter a coragem na nossa vida de seguir o GPS, que é a consciência. A consciência que vai dizer assim, olha, está errado. Ah, mas eu quero ir porque é vantajoso para mim seguir por esta direção. Não é? E aí vive na hipocrisia. Aí já é hipocrisia, porque já não é erro. Porque aí já sabe que está errado. Aí já é mas... pecado. Não, mas aí já está a ser mal. Sim. Foi isso. Aí não tem escapatória, não é? Eu sei que está errado, eu quero continuar porque eu tiro benefício disso. Pois é que hoje em dia, isto que eu Pronto. estava a falar, é a atitude de Mas muita agora gente e muita gente com poder. Isso é que é assustador, não é? Porque é preciso pensar que a nossa vida não se reduz aos 80 anos que a gente vive aqui, não é? Há um pós e esse pós é construído hoje, com as opções e com as coisas que a gente faz, não é? Sabemos que Deus é misericórdia, mas não dá para fazer a vida do que se quer e depois chegar ao fim e apelar à misericórdia, não é? É preciso também dar passos, não é? Então, aí é o critério também de cada um, de levar a sua vida moralmente correta ou não é? Mas sabendo que isso tem consequências, não é? Também o ditado popular, não é? Quem bem a cama faz, nela se deita, não é? Exatamente. Também quem a faz mal, depois não se pode queixar que os lençóis estão torcidos, não é? Mas é uma realidade que nós também temos que nos deparar connosco mesmos e dizer onde é que eu quero chegar, que espécie de pessoa é que eu estou afim de ser, onde é que eu quero chegar, não é? O que é que eu quero construir na minha vida? Uma pessoa, pronto, enfim. É uma proposta à reflexão, de facto, refletir o que é que eu estou a construir da minha vida, naquilo que eu tenho consciência, né? Que é o que estamos a falar. Né? E de facto de tentar mudar o rumo, né? Mudar o rumo, conversão, né? Ou qualquer outra palavra que lhe queiram chamar, redimensionação, não sei, né? Mas de olhar a sua vida e dizer assim, aquilo que está errado é preciso pôr um basta, porque as consequências depois vão vir e sempre vêm. E já vêm nesta terra. Não é? Porque a gente sempre colhe, não é? Exatamente. Escolhe ver para comer maduro, mas as coisas sempre elas vão ter uma consequência e mais cedo ou mais tarde nós vamos acabar por ser esmagados, não é? Pela própria engrenagem que nós mesmos construímos. Plenamente. Não é? Estás a fazer leitura que à medida que vou crescendo a idade, não sei nem se vai, mas vou constatando isso mesmo, de exemplos que vamos seguindo e histórias que vamos acompanhando de pessoas que entram assim um pouco, pronto, numa hipocrisia deliberada, porque há aquela ideia, não sei se é errado ou não, mas há aquela ideia que o preconceito é, não, isto depois as consequências, não é? Isto depois sabe-se lá quando é que virão. As consequências virão. Ou aquele ditado, não é? Depois quem vier que fecha a porta, do estilo. Eu agora vou fazendo as patifarias todas e depois. Mas concordo muito contigo. É como uma pessoa que fuma. Fuma desde sempre, fumar até um pouco social. Exatamente. Fumar um café, fumar.
Só que a pessoa sabe que está errado, não é? E pode ser que a pessoa até não venha a ter consequências, nem câncer, nem nada, nem cancro, nem nada, mas a probabilidade consequência, de ter- a tosse, sim, a sim, inibição ali dos glóbulos do nosso interior, não é? Da nossa saúde, aquilo vai ser afetado. Sim, sim. Mais cedo ou mais tarde vai-se ver consequências. A pessoa quer correr e não consegue, a pessoa quer, sei lá, não sei, pronto, também. Não sou especialista para falar disso, mas são coisas simples. E vejamos que fumar é uma coisa quase do cotidiano, não é? De todas as idades, infelizmente, tá? É normal, não deveria ser, mas é normal, não é crime, mas a pessoa, no fundo, é um crime contra ela própria. Sim, sim. Não é? E se nós pensarmos que eu sou templo do Espírito Santo, eu sou templo de Deus, eu estou-me a fazer mal, logo Sim. tem aí uma consequência já também moral. Mas é uma coisa, um vício, né, que infelizmente muitos têm, não é? E sempre encorajar, né, a sair. Sim. Financeiramente também é muito bom sair do tabaco. Mas em relação a nós, é uma coisa que nós sabemos que é errada. E que às vezes nem temos força, não temos motivação, não temos coragem para enfrentar. Né? E com isto, que é uma coisa que mexe também na saúde, mas que também tantas outras situações, tantos emaranhados de situações onde nós nos metemos, onde nós podemos entrar, e depois a gente quer sair e não consegue. Né? E isso também é muito triste. É ver pessoas que até querem ajuda, mas não têm mais força, como uma pessoa que está na droga, como uma pessoa que está com um vício, seja ele qual for, pornografia, tantas coisas aí que podem nos apanhar. Agora Qualquer pessoa pode cair em sim. jogo. Sim. Qualquer pessoa pode cair. Ninguém está imune, não é? E de repente a pessoa quer sair e já não consegue. Sim. Então há uma consequência. Quando enquanto nós temos clareza na visão, enquanto nós temos força, é preciso mudar aquilo que na nossa vida não constrói. Não é? E que nós temos consciência, ponto, nós sabemos muito bem que está errado. Então, nesse momento, é preciso lutar, pedir ajuda a quem de direito de nos ajudar, mas é preciso sair dessas situações de erro, seja numa empresa, seja em questões financeiras, seja em qualquer ordem, não é? Mas é preciso virar, porque de facto, mais cedo ou mais tarde, as consequências virão para nós, virão para os nossos filhos, virão para as gerações futuras, virão para um mundo de injustiças, virão para inocentes que morrem por guerras, virão para pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Não é? Como aquela velha história, né? Eu bebo porque eu quero, mas depois na rua mato uma pessoa, atropelo e a pessoa, que culpa é que eu tinha? Exatamente. Então, eu não posso, né? Claro, não posso ir além, não é? Daquilo que beber já me faz mal, mas pode ter consequências para terceiros, não é? Inocentes. Então acho que na nossa vida, generalizando isto para as questões que nós estávamos a falar há pouco, é preciso ter essa razão e dizer assim, isto está errado. Pronto. Se eu não posso mudar, se não é comigo, se é na sociedade, se é no mundo, pronto, não posso mudar, não é? Mas eu não posso também me calar e dizer, está muito bem. Exatamente. Está muito bem. Exatamente. Aí vamos legalizar as armas, está muito bem. Claro. Aí vamos legalizar a droga, porque assim as pessoas não têm que ir a procurar. Aí vamos dar seringas na farmácia, porque assim evita as contaminações. É tudo verdade. Claro. Mas o que é que está por trás disto? E onde é que isto nos leva? A facilidade. Uma facilidade que me diz, então eu posso fazer, porque até é de graça e até se fosse muito mau, não se dava, não é? Exato. Enfim, e tantas outras campanhas de sensibilização disto e daquilo, né, que até nas próprias escolas existe. Vamos sensibilizar, vamos educar, né, vamos fazer uma educação sexual para ensinar as crianças a fazer o que não devem antes da hora, né, para suscitar curiosidade em coisas que ainda não é para a idade delas. Né? Mas a gente precisa ensinar, precisa, o pai e a mãe precisam ensinar da melhor forma, não é? Do jeito certo, conhecendo o seu filho, sabendo como é que reage, sabendo qual o tipo de vocabulário que vai elucidar e ensinar o filho, não é o vocabulário da escola, né? Nem é os colegas na escola que vão ensinar. Então, aquilo que está errado, a gente precisa realmente ter esta coragem de bater o pé. Não é? E ele fala aqui, no fundo, desta união, né, do lógico, do psicológico e vai falando este equilíbrio que nós precisamos de ter. Não é? Na orientação da nossa vida e daqueles que estão à nossa volta. E, de facto, o tema é importante, é grave, não é? E acho que, acima de tudo, precisamos ter um olhar racional, também um olhar em Deus, não é? Uma visão espiritual das coisas, não é? Também o mundo caminha numa determinada direção, nós não podemos pôr uns óculos cor-de-rosa e dizer está tudo bem, não é? De facto não está. Também não vamos desesperar então, porque o mundo não está bem. Não vamos desesperar, não é? Mas nem desistir, precisa, não é? Nem desistir. Cada um junta a sua colherzinha, não é? E a panela vai se enchendo, é? Ou tira a sua colher e a panela vai se esvaziando. Então acho que é isso. Penso que o autor queria nos elucidar e nos provocar. Não, e eu acho que disse muita coisa. Enquanto ia fazendo a leitura do texto, fui logo dizendo muita coisa. Mas agora aqui, eu não sei se estamos quase a acabar. Estamos quase a acabar. É uma coisa importante que eu vou dizer agora. Que vocês chamaram a atenção para isso.
Aliás, foi muito nessa linha que vocês desenvolveram a ideia, que é, quando nós temos consciência de uma coisa que está errada, isso não é a mesma coisa que falar em erro, porque no erro não há consciência de, Exato. Sim. enquanto que aqui já há consciência de que aquilo que foi experimentado é errado. E quando nós conseguimos, na sociedade, ou com leis, ou com indicações educativas para as escolas, ou para a política, ou seja o que for, considerar, isto é leve, isto pode-se fazer, aquilo, estamos a aldrabar na Abrir nossa precedentes. consciência aquilo que de facto já tomamos consciência como erro. Porque antes de tomar consciência, o erro em si mesmo não é nada, é erro. Mas quando a gente toma consciência e quer considerar o erro como uma coisa não só normal, mas uma coisa até eticamente sem Isso é um problemas crime. nenhuns. Pois. Mas é verdade, é isso que estavas a dizer há bocadinho, Rosário. É ou não é É um verdade? crime. É isso. Porque quando conscientemente nós sabemos uma coisa e a consideramos como normal para a sociedade, para o seu desenvolvimento, isso aí é que é o crime. Porque deixou de ser erro, passou a ser uma imposição do erro, como sendo uma coisa boa. Exatamente. E isto é mau, quando é assim. Eu não sei se os nossos políticos nunca nos ouvem, porque eles não ligam a isto. Agora estão muito Mas, entretidos na campanha. tá bom, mas é agora. Não, nessa altura, Nesta altura. campanha... Nesta campanha- altura? Nesta altura. Sim. Nessa altura, sim. Está a campanha quase, está está quase. pois, nessa altura. Mas seja como for, eu não vejo por aí. Eu vejo mais no campo da educação, que também é política, mas dá-me pena que haja por aí tantas pessoas que considerem normal o que é anormal. Exato, aí é que está. Aí é que está. Para mim a Portanto, questão é essa. Consideram como um bem aquilo que é um mal. O erro deixou de ser um erro não consciente para passar a ser conscientemente uma coisa que se pode fazer perfeitamente, porque toda a gente faz. Essa norma de vida. Não é? Não, mas é que está errado. Sim, E sim, sim. está errado. Olha, o erro está errado. E quando está errado e as pessoas acham que educativamente devem seguir o erro, olha, eu vou ali e já venho. Mas dá-me pena isto. Sim, não? sim. Não é. Não é. Isso é que me preocupa seriamente. E preocupa-se, Este senhor. deliberadamente Exato. é diabólico. É diabólico. diabólico. Mas é mesmo. São Bernardo é que São sabia. Bernardo é que tinha São Bernardo. os estudos todos. Imagina, já no tempo dele, século XIII. 13. Olha, passaram-se tantos séculos e continua tudo igual. Continua Ou tudo pior. pior. Está visto que não há emenda para esta gente. Não há, não há conversão, não há nada. Não há quaresma nunca em parte nenhuma. Para esta gente. Sim, continuaremos a lutar, não é? Faremos Sim. a nossa parte. Exatamente. Claro. Ou ao menos, olha, que nós os três que aqui estamos, Que a gente não seja hipócrita. que Sim, sejamos em primeiro lugar. capazes de dar o exemplo contrário àquilo que a sociedade anda a impor, Exatamente. para que o erro não se Já não é espalhe mau. mais. Não é? Não só não é mau, como até é muito bom. Muito bem. Sr. Cônego, Maria do Rosário, e assim que nos veio ouve, muito obrigado. Esperamos assim ter contribuído com este reflexo para ir pensando, não é? Como esta reflexão que o Sr. Cônego aqui nos centrou de errar é humano e todos erramos, efetivamente, mas depois até aí tudo bem, pronto, é a nossa condição. A partir daí já, e acho um pouco isto aqui que procurámos refletir e que esperamos ter ajudado. Até ao próximo reflexo, se Deus quiser.